seja muito bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, Consulta ao Doutor está no ar. Vamos juntos aprender sobre mais algum assunto que seja importante para a gente e para a saúde também de quem a gente ama. Olha só o nosso bate-papo para lá de necessário. Hoje a gente vai falar a respeito de fome emocional e fome fisiológica. Você em alguma vez da sua vida já se sentiu às vezes nervoso, ansioso, estressado, triste, sentindo ali uma determinada solidão e que de repente só uma determinada comida que poderia resolver pelo menos por alguns instantes aquele seu estado emocional? Pois é, a grande maioria dos brasileiros já passou por uma situação como essa e a gente vai falar um pouco sobre formas de reconhecer quais são os desafios de lidar com essa fome que não diz respeito à fome que o seu corpo está pedindo ali os nutrientes e alimentos que ele precisa para de fato trazer para todo o seu corpo qualidade de vida, saúde de fato. Então, hoje a gente vai falar sobre os desafios de entender todo esse processo que acontece no nosso corpo e de que forma que a gente consegue trazer mais qualidade de vida. Um respiro, de repente, pode fazer toda a diferença. Afinal de contas, pessoal, hoje a gente vai falar sobre fome emocional e fome fisiológica. Se você lembrou de alguém a quem esse programa é extremamente necessário, extremamente importante, nós estamos ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. Clica lá e compartilhe o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido a participar desse nosso bate-papo, fique à vontade. Caso você não queira se expor, não queira ter a sua identidade revelada, basta você sinalizar, é claro, para a nossa produção. Mas não deixe de participar e de encaminhar para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Nada melhor do que aprender também, gente, com a vivência do outro, não é verdade? Vamos conferir juntos quem são as nossas convidadas de hoje desse nosso bate-papo na tela. Vamos começar pela Ana Beatriz Sintra, psicóloga clínica. Atua como psicóloga há 24 anos e desde menina sempre demonstrou interesse em ouvir e ajudar as pessoas, o que a levou naturalmente à escolha da profissão. Seu trabalho se destaca por um olhar integrativo, que considera a mente, corpo e espírito, além do domínio de abordagens não verbais, como Sandplay, EMDR, calatonia e análise de desenhos, que calma, gente, já descobriremos quais são aí essas estratégias e de que forma que elas podem ajudar nós no nosso desenvolvimento. Recursos aí que enriquecem o processo terapêutico e contribuem para melhores resultados. Um dos maiores desafios em sua trajetória é a valorização da psicoterapia, já que ainda existe preconceito e uma visão banalizada da profissão. E agora, a gente vai conhecer um pouco mais da Juliana Bretas, endocrinologista. Há 15 anos, trilha sua carreira na medicina, profissão escolhida por vocação e pelo desejo de cuidar das pessoas. Sempre apaixonada pela área, buscou transformar esse interesse em propósito de vida. Seu diferencial está em enxergar a saúde de forma integral, com atenção às necessidades de cada paciente. Um dos grandes desafios que percebe ali no dia a dia é fazer com que as pessoas entendam a obesidade como uma doença crônica, que exige, sim, acompanhamento contínuo e tratamento ao longo da vida. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso Consulta ao Doutor. Obrigada. Obrigada. Olha só, a gente sempre costuma trazer uma enquete para entender, medir um pouco o perfil dos nossos seguidores, é claro, no nosso Instagram. Então, a gente vai conferir juntos qual é a enquete que está, é claro, à sua espera aonde? Lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutor.hittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Vamos juntos aí para fazer mais um programa lindão e coloca pra gente então a nossa enquete na tela. Olha lá, qual dessas alternativas mais te representa? Ansiedade, você se considera uma pessoa ansiosa? E quando você está ansiosa, como você costuma comer doces e alimentos que te tragam ali uma certa alegria? Tristeza, costuma comer massas, pães e comidas ali que te confortam quando aquela tristeza bate à sua porta? Ou no tédio, você costuma comer qualquer coisa fácil e rápida, aquilo que tiver ali na sua mão, à sua disposição? Ou, vamos ver então se você é representado por essa última alternativa. Eu como apenas quando tenho fome real. Olha, doutoras, eu adoraria ir lá e clicar na última alternativa, mas aí eu não estaria sendo uma pessoa sincera.
Eu acho que essa enquete vai mensurar um pouquinho, né? Se as a pessoas respeito forem do... sinceras, sim, né? Porque nem aquela música fala, né? Você tem fome de quê? Né? Exatamente. Olha, eu já imagino quem que vai ganhar ali daquela enquete. Você já tem, inclusive, já ali um tenho, palpite. Pelo meu dia a dia, eu já sei qual que vai ser. Olha que bacana! Não iremos trazer spoilers, queremos, é claro, a sua verdade. Não deixe de participar, combinado? E olha só, queria começar com a endócrino, né? Pontuando pra gente. O que é a fome? De que forma que ela atua no nosso corpo? Bom, primeiro a gente tem que entender uma coisa. A nossa fome, qual que é o centro dela? É o hipotálamo, que é uma glândula que fica na nossa cabeça, que ela sofre estímulos em relação a parar de comer e começar a comer. Tá? Então, quando a gente tem uma fome fisiológica, quer dizer o quê? Eu estou realmente necessitando de nutrientes, o meu estômago vai roncar e eu vou ter vontade de comer o que tiver. Se tiver arroz e feijão, eu vou comer arroz e feijão. Se tiver qualquer coisa, eu vou comer. E qual que é esse estímulo? Um dos estímulos que nós temos é um hormônio chamado grelina. Tá? Que é pra gente dar aquela fome. Quando a gente fala vou parar de comer, a gente tem outros estímulos também, como por exemplo, leptina, que faz a gente parar de comer. Mas e a questão assim, não fisiológica, aquela vontade? Sabe o Ratatouille, que é aquele filme que daí o ratinho pega e come, explode, explode, explode? Aquilo não é fome, aquilo é o prazer. Então, aí está relacionado com outro sistema, o sistema límbico, e está relacionado também com o neurotransmissor, principalmente dopamina. Então, são coisas diferentes. Em geral, tudo que eu atendo na minha vida, há 15 anos, a maioria é vontade de comer. E a gente lançou também uma interação lá no nosso Instagram com os nossos seguidores, onde a gente questionou. Em algum momento ali você já teve, né? Você já comeu por emoção? E que emoção foi essa? E aí, através da resposta dos nossos seguidores, a gente montou uma nuvem de palavras. Vocês vão poder notar que a palavra que vai aparecer com maior destaque, maior proporção, geralmente é a palavra que foi dita mais de uma vez, e as que estão menorzinhas e tudo mais, elas dizem respeito a quem falou uma ou duas vezes. Vamos ver então qual foi esse universo construído pelos nossos seguidores. Olha lá, descontrole foi ali a palavra mais dita. E logo na sequência a gente tem carência, satisfação, insegurança. Eu queria que vocês comentassem. Beatriz, o que você achou dessa nuvem de palavras? Bem interessante e fiquei até surpresa, né? Porque descontrole é quem realmente come por compulsão. Mas os super obesos, isso é uma pesquisa do IPQ, né, que é acima de 45 de MC, desculpa, não são compulsivos. Eles comem errado e daí comem por culpa, por insegurança, pelas emoções que permeiam, né? Não é um descontrole de fato. São as emoções que guiam esse descontrole, que falam mais alto. Isso, porque além da gente criar um padrão alimentar desde quando a gente começa a mamar, né? E que a mãe, muitas vezes inexperiente, ou a mãe ainda não sabe escutar o choro do nenê, qualquer desconforto dá de mamar. Então fica assim, cria um padrão, né? Desconforto, comida, conforto. Porque a hora que está mamando, passa a dorzinha de barriga, passa o frio. Os incômodos são minimizados. Então fica uma programação, né, na cabeça da pessoa. E quando ela tem uma emoção que ela não controla, que ela não sabe elaborar, ela tende a comer sem perceber até. Agora, quando é a compulsão, realmente ela come uma... A doutora pode até falar mais especificamente do que eu. Come uma grande quantidade num pequeno espaço. A grande maioria das pessoas obesas, não comem por compulsão, fazem escolhas erradas. Tá. Então, pode comer uma grande caloria, mas em pequenas quantidades, num brownie, por exemplo, que é hipercalórico, né? Num alimento que não é o mais adequado. Na sua fala, você me trouxe agora um questionamento que eu queria trazer para a doutora Juliana, que é essa questão do mamar. Porque a gente começou falando sobre essa fome fisiológica, como que funciona o nosso corpo, os nossos hormônios. E num bebê, teoricamente, ele teria vindo zerado, né? Ele não teria essa
programação diferenciada, influenciada por estresse, por ansiedade, por diversas outras questões. Mas, em contrapartida, não são todos os bebês que se comportam da mesma forma. Sim. Então, eu queria entender um pouco quais são os desafios da mamãe também com relação a esse amamentar e quando identificar de que forma ele já está saciado ou não. Na verdade, um bebê, quando ele nasce, ele tem um sistema nervoso central, ainda não está totalmente preparado, né? Não está totalmente maduro, né? Então, até os 2 meses, uma criança não sabe ainda que ela está sozinha no mundo, assim, digamos, a parte física sem a mãe. Uhum. Então, a questão também do chorar é o do sentir acalentado, é de sentir a necessidade do amor. Realmente, a criança não consegue distinguir, como muitos adultos não, a questão, estou com fome, quero carinho, o que eu quero? Na criança, tudo é muito imaturo e é muito complicado a gente pegar e falar é isso ou é aquilo. Uhum. Num adulto, a gente consegue ter uma percepção maior, porque além de estar com o organismo formado, ele tem, assim, uma outra experiência e uma outra necessidade fisiológica e tem um outro declínio fisiológico também. Vou te dar um exemplo básico. Uma mulher, por exemplo, que está no período de menopausa, que tem queda do estradiol, ela tem queda de neurotransmissor, que uma carência, uma falta de... uma ansiedade, uma depressão faz com que ela coma mais. Então, é um corpo muito diferente. Perfeito, gente. Olha só que interessante. Que rico tudo isso, né? Tem diversas singularidades que precisam ser levadas em consideração. Quando a gente fala sobre essa fome que é emocional, quais são, de fato, as emoções que costumam guiar essa busca por comida desenfreada? Olha, no outro instituto, né, de gastroenterologia, que faz cirurgia bariátrica, a nossa experiência é que 93% é ansiedade. Eu acho que depois, seguidamente, é depressão, porque a depressão... ela funciona de 2 formas, né? Ou você come menos ou você come muito. Mas, disparadamente, é a ansiedade. Tem outras emoções menores que podem até levar à obesidade, mas são menores, que é o que você falou, né? Mas aí eu vou contar a enquete. A gente pode passar um pouquinho por elas, né? Não precisamos necessariamente... tem outras emoções que também acabam dicas. Levando a pessoa a comer sem ser a fome fisiológica. Por quê? Cada emoção produz e libera um hormônio. Então, dependendo da intensidade e da frequência dessa emoção, ela vai liberar o hormônio da fome, a grelina. Né? Se ela dorme pouco ou se ela é muito estressada, ela libera cortisol, que também acaba interferindo na fome e na queima de gordura. Então, assim, não tem como as emoções não interferirem na comida. Exato. A pessoa precisa ficar sempre muito atenta a perceber qual é a fome dela. Né? Como eu brinquei, fome de quê? E olha só, então. Como que eu posso fazer para identificar uma necessidade de comer, uma sensação de fome, com uma vontade de comer? Na verdade, eu acho que a questão do parar e pensar, o psicológico, é muito importante, né? E assim, sempre que eu falo para o paciente, primeira coisa, tá com fome, que seja uma fome fisiológica ou não, beba um copo d'água. Porque o centro da sede também é ao lado e ele não é tão maduro quanto o centro realmente do hipotálamo, né? Então, é o primeiro passo. Segundo passo é você mastigar devagar. Você fala assim, por quê? Boa. Porque você consegue daí definir algumas coisas suas. Será que eu tô com vontade de comer mesmo? Será que eu não tô? E uma outra coisa que é muito importante, que é assim, uma pessoa que tem uma obesidade, uma superobesidade, é um paciente extremamente inflamado, que mesmo com aquelas situações, vou liberar serotonina, grelina, hormônios e neurotransmissores, como por exemplo o GLP-1, que é o tão famoso do Ozempic, o do GIP, que tem no tirzepatida, você não consegue ter aquela percepção porque você tem resistências e não funciona direito o seu organismo. Então, não é só... Tudo começa com uma questão emocional, com uma questão até fisiológica, mas ela começa a evoluir para uma situação que o seu corpo não responde bem, mesmo que você queira parar. Eu vejo muito que chega paciente para mim assim, doutora, eu não consigo com essa medicação parar de comer. Não é que a medicação é ruim ou não, é que realmente o mecanismo de reação do parar de comer, a via anorexígena dele está comprometida por causa do processo inflamatório.
Aproveitando que você tocou nessa questão da obesidade, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco mais sobre as características dessa doença que é crônica, né? Dessa condição que é crônica, que muitas pessoas podem olhar e trazer aquele pensamento antigo e que cada vez mais tenta se quebrar, que é, não, uma pessoa obesa é uma pessoa que não tem força de vontade. É uma pessoa preguiçosa. Exatamente, acho que está muito distante disso. Olha, eu sou médica de um centro de bariátrica e eu tenho meu consultório. E lá eu atendo pacientes de tudo quanto é jeito. Tenho muito paciente que pesa 180, 160, 200 quilos. E assim, em geral tem uma história triste que vem por trás que desencadeou tudo. E assim, não é falta de vontade, essa questão que eu tô te falando, o paciente é tão inflamado que ele não responde a muita coisa. Eu sou apaixonada pelo Mounjaro. Por quê? Não é só porque os estudos dele mostram uma perda de peso muito importante, porque ele consegue desinflamar o paciente, fazer com que o paciente tenha uma sensibilidade à medicação. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. E entender todo dia. Hoje foi um dia desse que eu atendi de manhã. O paciente fala pra mim assim, que tá mudando um pouco. Doutora, eu vou fazer bariátrica que eu não vou mais voltar a engordar. Eu falei, negativo, você tem uma doença crônica. Se você não tratar, se você não acompanhar, você vai voltar a engordar. Porque, assim, é algo metabólico, uma memória que você tem. Se você não entender o porquê que você está comendo, por isso que, assim, no nosso programa tem médica, que sou eu, nutricionista e a psicóloga. Porque se não andar junto, o paciente volta a engordar. É muito difícil. E aí a gente está falando de uma condição que ela está mais genética, mais comportamental, mais associada a traumas, acontecimentos ou hábitos de vida? Ou é uma mistura de tudo isso? Olha, pra vida, todo mundo assim sempre falou, eu sou assim porque eu tenho minha genética. A genética, claro que é importante, mas a gente tem hoje a epigenética, que os nossos hábitos, o nosso estilo de vida consegue modificar qual expressão de gene que eu vou pegar e eu vou como se eu fosse colocar pra fora, entendeu? Então, assim, o que acontece? Eu já vi estudo de um paciente, explicando melhor. Gêmeos univitelinos. Eu pego um gêmeo que vai para uma família que é obesogênica e um outro que vai para uma família que tem uma alimentação mais saudável com o mesmo gene. Um fica obeso e outro não. Por quê? Porque é o ambiente. Hábito de vida. Entendeu? Apenas a genética não engorda sozinha. Ela pode contribuir ou inibir, mas ela sozinha não engorda nem emagrece. Exatamente. Então, assim, isso eu falo muito pro paciente, mas é que todo mundo da minha casa é obeso. Eu falei, então, porque todo mundo come a mesma comida. A partir do momento que eu sei que é difícil, e porque, assim, o comer é muito prazeroso. Quem não gosta de sentar em casa com a família, com o companheiro e falar, eu vou comer uma janta, vou tomar um vinho, vou fazer alguma coisa. Então, assim, ali tá muito relacionado mais com o prazer. Entendeu? Então, assim, por isso que é complicado, se a gente não tratar a família inteira, a gente também conseguir melhorar esse paciente, tá? Muito importante. A doutora Juliana estava apontando essa questão traumática que muitas vezes está por trás de um paciente que está ali tentando lidar com a obesidade. Queria entender um pouco esse viés, assim, de que forma que um trauma pode levar a essa fome emocional. Meio complicado eu te dar essa resposta, né? Mas, de uma forma simples, tem estudos que mostram a relação da mãe com a criança, a relação do pai nessa família, um pai ausente, uma mãe que está ocupando o lugar do pai na forma de se comportar, né? Então, porque as pessoas confundem trauma sendo uma grande tragédia. E, às vezes, uma palavra mal colocada pode atingir a pessoa de uma forma que ela carrega aquilo como uma verdade absoluta para a vida toda. Então, por isso que é tão difícil eu te colocar numa linha qual é o trauma, o que pode levar, né? Mas tem estudos que mostram que o comportamento da família em relação à criança, a dinâmica familiar, interfere muito, né? Por exemplo, né, como a doutora estava falando, uma família, a criança não sabe o que ela pode e não pode comer. Por que tem um monte de, entre aspas, porcariazinhas, coisas que engordam, né? E não tem coisas saudáveis. E não adianta os pais falarem, você não pode tomar Coca-Cola e ele mesmo está tomando, né? É o hábito familiar que vai também treinar e induzir a criança a respeitar aquele alimento ou a forma de comer. Perfeito. Temos perguntinha da nossa audiência. Vamos então para a nossa primeira interação com o público. Na tela.
Patrícia de Fortaleza, Ceará. Desde a pandemia, minha relação com a comida piorou. Sempre que me sinto sozinha, corro ali para a geladeira. Como que eu posso mudar esse comportamento? Tenho 46 anos. Queria trazer aí um direcionamento para a Patrícia, que foi bastante honesta e trouxe um dado muito importante com relação à pandemia, que eu acho que mudou demais a nossa relação com a comida naquele período e principalmente depois dele, não é verdade? É complicado. Eu acho que sempre a questão psicológica tem que ser tratada para ela entender. E o primeiro passo é que ela já é honesta para falar. Porque um paciente que não... Eu tenho pacientes que eles falam assim, doutora, eu não como muito, como é que eu engordo? Não, algo você está fazendo, entendeu? Então, assim, já é uma questão. A questão psicológica é muito importante, mas ali o que eu vejo é assim, é um paciente que provavelmente tem alguma falta de neurotransmissor, por algum motivo ou por inflamação, que ela precisa aumentar serotonina e dopamina. Então, a gente tem alguns tratamentos, algumas linhas, por isso que é muito importante. Eu falo muito para o paciente, meu vizinho usou isso, eu posso usar para emagrecer? O que é bom para um não é bom para outro. Claro que a gente sabe que tem várias facetas e vários tratamentos para a gente perder o peso, mas pelo que ela está explicando ali, mencionou, é uma falta de neurotransmissor mesmo, é a questão emocional dela, né? Que está mais em ênfase. O fator da idade, 46 anos, pode vir a interferir de alguma forma? Claro que pode, porque assim, em torno dos 40, a gente começa a ter queda de hormônio. O primeiro que cai é a progesterona, tá? Progesterona, com a queda, a gente fica mais irritada, piora a TPM, a gente começa a ter insônia. E depois começa a ter oscilações do estradiol até a queda total. O estradiol é extremamente importante para a produção de serotonina, tá? Cai o estradiol, o que começa a acontecer? As mulheres começam a ficar com um pouco mais de barriguinha, porque começa a modificar a deposição de gordura, ter mais gordura visceral e começa a me inflamar. Como eu já disse, paciente inflamado não responde bem aos estímulos. E eu começo a ter alteração cognitiva e começo a ter alteração de serotonina. Eu fico mais triste, mais depressiva, eu começo a não me reconhecer mais naquele ambiente que eu tô, tá? Aí é uma questão até que assim, que eu trato muito. Você vai no consultório com todas essas queixas. Se você for no endocrinologista, ele vai pegar e vai causar a parte fisiológica. Se você for num psiquiatra, eu adoro psiquiatria, eu acho super interessante. Só que às vezes só vai te dar um remédio que vai tapar um buraco de uma outra situação. Sendo que o que está faltando para você é a questão hormonal e a questão de vitamina para você melhorar. Por isso que é tão importante essa abordagem multidisciplinar, mais integrativa, né? Sim. E tem a questão hormonal, né? E tem também, como a doutora falou, falta de vitamina, isso dá fome, né? Real. E a gente ignora tudo isso. Ignora. Sim. E a falta de vitamina também, em contrapartida, pode levar à depressão, né? E a depressão, por sua vez, pode levar a comer mais. Então, é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, né? Mas o que me faz pensar que essa moça não é só tédio, né? É ansiedade, porque o nível de ansiedade na pandemia e pós-pandemia aumentou terrivelmente. E as pessoas, isso é mundial, ainda não, como que eu posso dizer, desansiaram, não ficaram menos ansiosas. Mas eu acho que na pandemia foi um estalo que teve gente que já ficou ansioso. E eu acho que tem pessoas que ainda estão naquele processo de pegar e desencadear alguma situação, né? Às vezes por ainda ter consequências da pandemia, né? Isso eu queria entender, o perfil dos seus pacientes continua trazendo aquele momento forte, intenso que a gente viveu, que para muita gente foi bastante significativo, ainda mais, envolveu perdas e etc. Mas como que estão esses pacientes hoje? Esses pacientes hoje, muitos ainda têm medo de perder, têm medo da própria morte, né? Porque foi um assunto que foi tocado profundamente. Então, isso ainda existe sim, e intensificou nessas pessoas que já têm essa predisposição. Aquelas que não tinham essa predisposição, elas começaram a voltar ao normal já tranquilamente, mas quem já tem uma predisposição a ter mais ansiedade, isso ainda está em curso. Ainda estamos colhendo, não é? Você sabe que é interessante? Porque, assim, tem um estudo que fala que no Brasil é um dos lugares que menos faz tratamento de reposição hormonal e tem uma quantidade muito grande de mulheres, então a chance de depressão e ansiedade é muito grande. A questão da pandemia juntou e falam que o número de suicídio que vai ter em 2030 é muito grande, uma estimativa. 2030? 2030. Nós somos o 8º país em suicídio, mundialmente, né? Perdemos até para países que estão em guerra, países que só não perdemos para um país pequenininho,
é na África, o segundo também é na África e o outro é na Ásia, por questões de rigidez cultural. Mas nós somos somos o país mais ansioso da América. Engraçado porque, assim, a gente associa muito a questão de um país ansioso e depressivo em locais frios. Sim. Canadá, né? E aqui é um país totalmente ensolarado e tem essa questão. Eu acho que é pela instabilidade política financeira na qual a gente vive, agravado pela pandemia. Sim. E falta de políticas públicas ligados à saúde mental. Ligados à saúde mental. Eu acho que ultimamente isso começou a tocar um pouco mais, Sim. inclusive que a gente tem a NR1, que está para entrar aí em voga e tudo mais, mas ainda há muito a ser feito, ainda há muito a ser falado e discutido. Sim. Eu queria entender um pouco sobre essa questão da ociosidade, né? Um ser humano no ócio, que foi muito que a gente viveu durante a pandemia, de que forma que essa falta do que fazer, enfim, o ficar trancado, influencia no comer? Eu vejo pela seguinte forma, que assim, se você não tem o que fazer, você começa a pensar no que você pode fazer ali na sua casa também, que é a questão alimentar. E o que te dá prazer? Porque, assim, nada, o trabalho te dá prazer. É uma coisa que aumenta seu neurotransmissor, pensando em parte fisiológica, tá? Então, quer dizer o quê? O meu estudo me dá prazer, aquilo vai me satisfazer por muito tempo. A partir do momento que você não tem nada para fazer na sua casa, você não consegue se identificar, você não tem para onde sair, o que tá te dando prazer? É ir pra cozinha. Exatamente. Entendeu? Tem a questão também de quanto mais parado se fica, menos calorias você gasta. Então, já é uma consequência, mesmo comendo a mesma quantidade, né? Mas eu acredito e vejo isso, que é como a síndrome do pânico. Quando que as pessoas têm mais crise de síndrome do pânico? Quando estão começando a acordar ou quando estão indo dormir. Por quê? É quando os pensamentos gritam. Então, essa ociosidade, porque o ócio não é ruim, tem o ócio criativo, que também é necessário ter paradas, né? Mas o ócio aflitivo, vamos dizer assim, né? É quando a pessoa começa a pensar num turbilhão de coisas sem chegar a lugar nenhum, ela fica só em looping. E isso que é negativo. Isso justifica, por exemplo, aquelas pessoas que têm o costume de comer na madrugada, que elas acordam... Poderia né? justificar, porque por trás tem uma ansiedade muito grande dos pensamentos que gritam nesse horário. Eu já tive, confesso que hoje em dia já estou muito melhor, mas vira e mexe isso acontece. Assim que eu abro um pacote, seja ele do que for, pode ser bala, pode ser bolacha, pode ser, enfim, salgadinho, o que for. Eu só sossego, não sei você que está me assistindo, a hora que ele termina de fato. Se ele não terminar, é capaz de eu ficar indo e voltando, indo e voltando. Aí quando ele termina, eu fico em paz. Olha, isso é muito comum. Eu não diria que é compulsividade, eu diria que é impulsividade. Impulsividade. Né? Porque a hora que acaba o pacote, você cessa. O compulsivo não, ele vai procurar outras coisas para comer. Né? Mas é impulsividade porque você come sem pensar, sem dar o tempo do estômago mandar a resposta. Por isso que a mastigação tem que ser devagar. Né? Eu acho que tem um aspecto também de compulsividade, mas assim, sempre mastigando devagar, porque eu falo muito pro paciente, se você não mastiga devagar, você não dá tempo de liberação de alguns hormônios para ir como o GLP-1 e o GIP, entendeu? Que você próprio produz, porque não vai, entendeu, pro seu cérebro para ter essa reação. Então, é você mastigar devagar, ficar mais calmo. Hoje em dia, o que as pessoas fazem? A maioria come com o celular na mão. Então, assim, hábitos que acabam deixando a pessoa obesa, né? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, no cinema, não vou nem falar de celular, né? Que compra aquele pacotão de pipoca e come aquilo antes de começar o filme nas propagandas. Se você está em casa sem ver televisão ou sem estar olhando o celular, você não come o pacotão inteiro. Por quê? O teu cérebro não está registrando. Quando você está no cinema, ele está registrando o filme, não o quanto você está comendo. Olha que interessante, gente. Então, o cérebro precisa registrar a quantidade e não adianta comer um pouquinho, repetir, comer mais um pouquinho, porque o cérebro não soma. Ele só registra, vamos dizer assim, o último prato, o que você comeu. Né? Então, o que eu sempre falo é não repetir a comida, pôr uma quantidade no prato e não repetir. Mas
respondendo a sua pergunta, eu não gosto de generalizar, Sim. né? Mas tem uma questão, não sei se de educação, que é assim, vai faltar. Principalmente quem já passou necessidade. Não vou ter mais isso, sendo que você pode ir no mercado e comprar outro. Então, precisa acabar com aquilo. Ou um outro pensamento, eu vou jogar fora, vou desperdiçar. Não, você fecha o pacote, lacra, bonitinho, né? Que não vai desperdiçar. Que era muito daquilo que a gente ouvia, não vai deixar comida no prato. Quero ver até o fundido do prato ali. Então, essas pequenas frases vão incorporando um comportamento diferente. Né? Ou a mãe que fala, você não gostou porque você não comeu tudo, né? Ela fez um prato, uma travessa, enquanto a mãe não vê a travessa vazia, ela fica falando que as pessoas não gostaram da comida que ela fez. Olha só que bacana. Então você tem que comer para agradar, né? E muitas vezes a gente acha que a gente está dando ali orientações para o nosso cérebro, quando, na verdade, a gente precisa identificar de que forma que ele se comporta para que a gente consiga, de fato, assumir as rédeas disso tudo. Olha que riquíssimo, pessoal, o nosso bate-papo. Consulta o doutor está indo para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o bate-papo de hoje é sobre fome emocional e fome fisiológica. Estamos tentando entender como diferenciar cada uma delas. Eu queria aproveitar até para te perguntar, em algum momento da sua vida, só para você entender um pouco por onde que caminha essa fome emocional, você já não estava com fome de verdade, mas você precisava comer alguma coisa porque algo estava ali te incomodando, sabe? Seja uma tristeza, seja uma ansiedade. Quando você viu, você estava ali comendo, sendo que há 5 minutos atrás você estava comendo ainda. Enfim, nós estamos tentando entender como identificar esse comportamento que é bastante comum entre nós e o que a gente pode fazer para lidar com tudo isso, né? Para a gente conseguir, de fato, assumir as rédeas do nosso corpo. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. É só correr lá e compartilhar o nosso link de transmissão, super fácil, para que a gente consiga chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar desse bate-papo. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete em seus minutos finais e ainda à sua espera lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutor, HitTV. Diretor, coloca para a gente então a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual dessas alternativas mais te representa? Essa pergunta que está aguardando pela sua resposta e pela sua honestidade também. Ansiedade, como doces e alimentos que me tragam alegria. Quando eu estou triste, eu como massas, pães e comidas daquelas que confortam, sabe? Aquelas quentinhas. Quando estou ali entediado, eu como qualquer coisa fácil e rápida, aquilo que aparece à minha frente, aquilo que tiver na minha mão. Ou vamos ver se você, então, é uma pessoa ali bastante centrada, como apenas quando eu tenho fome real. Confesso que eu gostaria de clicar na última alternativa, mas já que eu preciso ser uma pessoa honesta, esta não me representa, infelizmente. Mas quem sabe um dia eu chego lá, quem sabe com o bate-papo que a gente vai ter aqui, que a gente vai continuar tendo aqui com todo conhecimento, que as doutoras Juliana Bretas Brondani, endocrinologista, e também a doutora Ana Beatriz Sintra, que é psicóloga clínica e também especialista em transtornos alimentares, estão aqui compartilhando com a gente, nos trazendo inclusive diversos insights, porque o reconhecer comportamentos é, acho que, o primeiro passo para que a gente consiga mudar e transformar, não é verdade? Com certeza. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela falou assim pra mim, ai Ju, ela é médica também, me ajuda a emagrecer, o que eu uso e tal. Eu falava, eu preciso primeiro saber, já que ela queria usar uma medicação, que tipo, qual que é o perfil da pessoa? É ansioso, e ficar perguntando, eu não como nada, que sei lá o quê. De repente, a gente saindo junto, eu comecei a ver que ela comia escondido, ela tinha... E assim, esse é um paciente difícil de tratar. Eu não sei por que eu engordo. Porque assim, se você não sabe o perfil do paciente, é difícil você dar uma medicação. Entendeu?
Porque assim, pra mim nada funciona. Não funciona porque a gente tem que saber o perfil pra gente indicar. Claro que tem coisas que dá pra maioria das pessoas com um bom resultado, mas se a gente for ver, individualizar bem, a gente precisa saber que tipo de paciente que é. É um paciente ansioso, um paciente depressivo, um paciente compulsivo, o beliscador, o que come à noite. Enfim, são várias situações e pode ter que tenha pessoas que tenham várias dessas juntas, mas a gente precisa saber. Normalmente tem mais do que uma. Tem, mas a gente tem que fazer um xizinho pra gente saber direcionar, né? O que é interessante é que a pessoa que tem essa questão com o peso dificilmente reconhece a quantidade que come. Por isso que é muito importante fazer o diário alimentar e talvez até tirar foto. Por quê? Se na sua família ou com seus amigos, né? Que o amigo tem uma genética abençoada que não engorda e come bastante. O único que a genética só sempre tem aquele amigo, né? Ou, sei lá, ele se exercita muito. Ou ele não conta também depois que ele faz, que ele fica a noite inteira na academia. A gente não sabe, mas olhando o prato, fala, nossa... E ele não acha que ele come muito, né? Quando eu vou fazer o meu prato, se eu vejo um monte de prato grande, dificilmente eu vou pôr pequeno. E vou achar que eu tô comendo pouco. Então, é até uma brincadeira que colocaram que obesidade, como que se fala? É transmissível. Não é uma doença transmissível, mas pelo hábito, né? Ou, por exemplo, se eu só ando com pessoas... Pelo convívio. Pelo convívio, muito mais obesas do que eu, Você né? perde o eu perco a né? referência, então eu vou achar que eu tô magra. Sim. Né? E as pessoas têm distúrbio quando olha no espelho. Se você durante muito tempo teve um X peso, você engorda, você não percebe mesmo olhando no espelho. E isso me intrigava muito. E é interessante que quando na cirurgia bariátrica faz a cirurgia, parece que no dia seguinte ele se enxergou gordo e já queria estar emagrecido, né? Sendo que não, é um processo, vai levar pelo menos 6 meses, 1 ano para ele emagrecer. Por que isso, né? Eu descobri como oftalmo. Porque tudo que a gente vê, para a gente realmente enxergar, depende da memória. Então, quando eu me vejo no espelho, eu vou buscar a memória de mim magra. Eu ainda não tenho a minha memória obesa. Gente, que loucura! Por que quando a gente vê em foto, vê em reflexo de espelho, de vidro, a gente se enxerga? Porque mentalmente eu não estou esperando me olhar. Eu vou olhar quem está comigo na foto, ou, né, pego de surpresa o reflexo no vidro. Gente, essa sou eu. E aí você se vê realmente como você tá. E isso também acontece emagrecendo. Se você passou muitos anos com um certo peso, dificilmente você vai olhar no espelho e ver que você está emagrecendo. E isso sem ser a doença distúrbio da imagem, né? É uma adaptação do organismo. Necessariamente porque doença, a doença nunca você vai chegar no peso que você tá. Você sempre vai se ver a mais. Entrando um pouquinho na sua especialidade, um transtorno alimentar, ele pode influenciar nesse comer emocional ou é mais o comer emocional que influencia nos transtornos? Não. Existe uma via direta? O transtorno que influencia no comer emocional. Dificilmente é o contrário, porque se você não tem uma predisposição a esse transtorno, não é as suas emoções ou o seu comer que vai fazer o inverso, né? Mas o transtorno com certeza influencia. O que pode acontecer é que com a obesidade, né, ou com algum outro forma de comer, a pessoa passe a ter uma depressão ou passe a ter mais ansiedade. Mas, quando eu falo a compulsão, não é aquela compulsão do quadro psiquiátrico que fecha os X pontos, que tem todos os itens que formam uma compulsão. A gente fala compulsão porque a pessoa não tem um certo controle. Mas a compulsão médica, característica, precisa cumprir determinados requisitos, né? Por isso que eu falo que não é a compulsão, é um descontrole. Entendi, é preciso analisar toda essa história como um todo. Por falar em analisar, agora eu queria encaminhar um pouco do nosso bate-papo para a gente encontrar os caminhos e saber por onde que a gente precisa passar e percorrer para a gente conseguir melhorar essa questão. Você começou contando um pouquinho sobre alguns casos, então eu gostaria de entender por onde que caminha a sua anamnese, o que é mais determinante e importante de você entender naquele paciente para você conseguir, de fato, traçar um caminho para que ele mude comportamentos onde a fome emocional é determinante. Bom,
eu como médica, eu vejo muito assim mais a questão que eu consigo tratar medicamentosa e algumas orientações. Porque assim, é multidisciplinar fazer o tratamento da obesidade, tá? Eu trato muito na questão integrativa, assim, porque o sono, se eu tenho meu cortisol alto à noite, se eu não desligo, se eu fico cansado o dia inteiro, aquilo interfere em relação também à perda de peso. Eu vejo muita questão do intestino. Hoje não tem como eu tratar o intestino, qualquer doença que eu for falar, sem tratar o intestino. E não é fazer o cocô, é a gente avaliar outras questões, a gente ver se o intestino é aquele intestino gotejante, tem alguns indícios em alguns exames que a gente pode pedir para eu avaliar. Você fala, o que interfere nisso? Eu causo mais inflamação no meu paciente. E eu vejo o perfil que ele apresenta, tá? Digamos assim, olha, estou tratando um paciente, já orientei o sono, atividade física, porque eu sempre peço para fazer musculação. A atividade física vai me emagrecer muito? Não. A atividade física vai te ajudar em relação a desinflamar, em relação, assim, vou ter uma manutenção de massa muscular. Por quê? Porque o que os pacientes perguntam? Eu vou voltar a engordar se eu parar de tomar medicação? A musculação, a manutenção de massa muscular evita o efeito rebote. Mas é isso que tem que fazer, né? E junto com uma medicação. Tem gente que emagrece sem medicação? Claro que tem. Mas não é a maioria. Dos meus pacientes que eu atendo hoje em dia, eu tive um sem medicação que perdeu 60 quilos. Mas é um. Tá? A maioria tem que fazer um apoio, pelo menos no início, de uma medicação. Aí você fala, é só isso? Não, negativo. O que a gente tem que fazer? Uma dieta muito restritiva vai me faltar nutrientes. Então, eu sempre passo aminoácidos essenciais, porque a longo prazo pode faltar um neurotransmissor. Sabe aquela história? Tô tomando Ozempic faz 6 meses, comecei a ficar deprimida, me deu ideia suicida. Não é só pela questão psicológica, é pela questão fisiológica que tá faltando alguma coisa para você também. Então, a gente tem que dar um aporte pro corpo para ele aguentar aquele emagrecimento. Eu dou muito coenzima Q10 para te dar energia, para ação mitocondrial para o paciente. Creatina. Creatina é o suplemento mais estudado hoje em dia. Não só para questão muscular, questão cognitiva, tá? Quando você pensa hoje num cérebro, você pensa num cérebro desinflamado, num cérebro que tem uma ação mitocondrial boa e é um cérebro que está funcionando bem. Então, assim, o tratamento visa tudo isso, não só a medicação em si para emagrecer. E olha esse dado que a doutora Juliana trouxe para a gente com relação a toda essa preocupação que é preciso ter quando você vai utilizar de recursos para o emagrecimento. Sim. Então, ela sabe exatamente o que você pode vir a ter como efeito colateral e ela vai tentar intervir e te direcionar. Por que eu estou dizendo isso? Pela importância de você buscar sempre, gente, o acompanhamento médico, porque ele é extremamente necessário ajuda nesse processo. Né? Não tem como. Hoje em dia, eu acho assim que foi mais que na hora de pegar e você só comprar as canetinhas com receita, porque antes era... Até assim, pouquíssimo tempo atrás. Gente, foi agora. Em porque julho. assim, como que você se automedica? Ó, eu vou te dar só um exemplo de uma coisa. Eu tenho pacientes, você deve ver, que já trabalhou também no centro de bariátrica, emagreceu muito, tecido adiposo, ele é o quê? Lipossolúvel, toxinação. Eu emagreci muito, o que acontece? Murcha, toda aquela toxina vai para onde? Para o fígado, começa a aumentar todas as enzimas hepáticas. O que você faz? Você tem algum método se um paciente fez isso por conta própria? Não. Então, você tem que passar no médico, tem que andar com antioxidante, acompanhar. Eu posso começar a ter dor de cabeça. Tem indícios que dá pancreatite, quando usa mais de 6 meses, porque não está fazendo o acompanhamento e não tem a necessidade da diabetes, porque diabético é outra história. Exato. Ele vai poder fazer sempre. Assim, não tem como você tratar sem acompanhamento, assim, E mesmo assim, eu vou fazer só dieta. Uma dieta muito restritiva, será que para você é bom, que nem eu falei? Eu particularmente sou contra a dieta muito restritiva, porque tem estudos que já mostram que é isso que leva à compulsão. E você não consegue também manter, né? Não, ninguém vai conseguir manter isso muito tempo. Não só pela falta de vitaminas, mas porque a gente precisa ter um certo prazer. O que vai te engordar é esse excesso. É o excesso. Né? E tem uma coisa muito interessante. Por que as pessoas obesas geralmente precisam de medicação? E você teve a sorte de pegar um paciente que não precisou. Porque o obeso, por ser ansioso, é imediatista. Então, ele busca aquele resultado rápido. Só que é interessante porque quanto mais rápido emagrece, mais rápido volta a engordar. Sim. Eu escrevi um livro em 2010 que chama Mudando Sua História, Obesidade Nunca Mais, que eu mostro lá por que qualquer método que você venha fazer, você pode voltar a engordar se você não mudar a sua relação com a comida. Se você não mudar a sua forma de pensar na vida,
né? Porque se você continua sedentário, comendo as mesmas coisas, uma hora você vai voltar a engordar. Tem que mudar esse comportamento, tanto estilo de vida como estilo alimentar. E como você muda o estilo alimentar? Mudando a tua relação com a comida. E aí eu queria entender como mudar essa relação com a comida, aproveitando a sua presença aqui. Queria que você contasse um pouco por onde caminha, né? Quais são as suas técnicas. É uma questão bem individual, tá, né? E a primeira coisa que eu faço quando chega um paciente que quer emagrecer sem ser por cirurgia bariátrica, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, mas o que eu faço? Tentar entender qual foi a causa do ganho de peso. O gatilho. O gatilho, porque às vezes a pessoa a vida inteira, desde pequenininha, ela teve essa tendência, já era gordinha. Essa pessoa tem um tipo de relação com a comida. Tem uma pessoa que engordou 20 quilos na gravidez. Teve a outra que engordou 30 quando perdeu a mãe ou perdeu o namorado, enfim, né? Isso faz diferença na forma que eu vou tratar e me relacionar com a pessoa para tratar ela, né? E também eu gosto de fazer o desenho da figura humana, né? Que não é todo mundo que sabe ver, eu não vou explicar aqui, porque senão todo mundo vai saber como é que é. Mas através do desenho da figura humana, eu consigo identificar, por exemplo, o gatilho que a pessoa não emagrece porque ela tem medo da sua sexualidade. Nossa. Tem medo de sofrer abuso. Ela se protege, né? Se protege. Com a gordura, né? Porque ela se sente mais forte, se sente maior e tudo mais. Ou se ela come por raiva. Sabe aquela pessoa verborrágica? Só que ela está num ambiente que ela não pode falar tudo que ela gostaria. Ou da forma que ela gostaria. Então, ela come para silenciar. Então, eu consigo, no desenho da figura humana, identificar tudo isso. E aí, eu consigo trabalhar isso falando, bom, você não vai poder falar o que você quer da forma que você quer, mas como a gente pode fazer uma outra forma? Você pode escrever. Forma que você extravasa que ela tem que ter, né? Sim, tem que ter. Mas você sabe o que é importante? Eu falo muito isso para paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, que eu falo assim, você sabe que tem uma quantidade enorme de pacientes que viram alcoólatra. Então, se você não entender o que está acontecendo com você e desviar para uma outra situação, o álcool vai ser... Mas por quê? Porque a causa do gatilho não foi tratada. Foi tratada, entre aspas, amenizada a gordura. Não... o sintoma. Mas a causa não. Então, eu diria até que já é dito que a obesidade é uma doença crônica, mas eu diria, ela é um sintoma crônico. A doença vem antes. Quando ela começa a engordar, já tem algo por trás que a gente precisa tratar. E a grande questão é que a gente tem tanta dificuldade para parar e olhar para si, que muitas vezes a coisa vai andando e andando, virando uma bola de neve. E só quando está lá na frente é que a gente para tentar ajustar alguma coisa. Porque também, assim, hoje não tem como a gente falar que as pessoas não são estressadas. Pega trânsito, sabe? E, assim, os alimentos também têm muito condimento. Então, assim, é uma vida que é muito diferente, por exemplo, da minha avó, que morou no Rio Grande do Sul, num sítio, em 1900 Que ela que preparava a própria comida. De fato, descascava mais e desembalava então, menos. Assim, é uma vida muito diferente, né? E, assim, tem muita pessoa falando, ai, doutora, eu tô assim, tô comendo porque eu tô nesse trabalho que tá irritando. Tá, você vai mudar de trabalho? Não. Então, você tem que aprender a lidar. O que você quer? Você quer ficar sem dinheiro ou você quer... Porque, assim, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com frustrações da vida. Porque todo mundo passa. Elas não vão determinar quem a gente é. Podem então, nos assim, fortalecer. A grande questão é essa. A gente usa a medicação para ajudar. Mas se você não entender, a situação fica difícil, né? Por isso a importância desse trabalho integrativo, gente, multidisciplinar. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete, que eu acho que a gente vai ter ainda muito assunto depois disso. Qual dessas alternativas mais te representa? A alternativa mais votada, 57%, ansiedade, como doces, alimentos que me tragam ali uma certa alegria, 22%. Em segundo, tristeza, massas, pães e comidas, aquelas quentinhas que confortam. Ficou assim praticamente na ordem que veio a nossa enquete, a alternativa menos votada. O público me representa, infelizmente. Não queria ter aí esse resultado, mas é um fato. Vamos começar então com a doutora Juliana, que lá no início ela falou, eu tenho ali um palpite de qual que vai vencer. Venceu a que você imaginava? Colocado na Mega Sena eu tinha ganho, viu? Porque assim,
ansiedade é algo que faz as pessoas comerem. Sabe o que eu achei interessante ali? Que, assim, pessoas ansiosas têm uma queda de serotonina e procuram mais por doce. Uma pessoa mais depressiva, não é que não falta serotonina, eu tô falando assim, procrastinador, falta mais dopamina e procura coisas salgadas, que talvez é o pão. São carboidratos, mas que procuram uma necessidade diferente, né? E assim, o que eu vejo mais hoje em dia é as pessoas comer, é a questão emocional, sabe? Então, assim, se não tratar, não entender, sempre a gente vai estar tapando o sol com a peneira e não vai estar resolvendo de fato. Um tratamento com um psicólogo eu acho muito interessante, mas o que eu vejo é que você não vai numa sessão, nossa, descobri minha vida. É um tratamento longo que talvez, para você se descobrir mesmo, vai demorar muito mais, né? Então, são etapas que você vai, né, cada degrau que você vai subindo. E ninguém, eu falo pro paciente, você não ganhou 15 quilos do dia pra noite, então você não queira perder também do dia pra noite. Nem consegue, né? Falei, são etapas que a gente vai tendo, né? Com essas ferramentas que eu falei que eu uso, né? O desenho da figura humana, EMDR, Sandplay, a gente consegue acelerar esse autoconhecimento. Por quê? São técnicas, né? Abordagens projetivas, que você vai estar mexendo peças, por exemplo, no Sandplay, que você não sabe que resultado que vai dar. Quem sabe sou eu. A interpretação é sua. Não é interpretação, a gente vai analisar. Tá. Né? Porque tem um quadrante mesmo, né? Isso quer dizer isso quer dizer aquilo, que já foi estudado e replicado milhões de vezes e sempre dá a mesma coisa, né? Então, aquilo acelera. Quando as pessoas fazem... O que é Sandplay? É uma caixa de areia com miniaturas que a pessoa faz um cenário. Poderia ser um desenho, mas adulto tem muita resistência a fazer desenho. Ah, meu desenho não é bom. Não é bonito. Então, eu peço para fazer o Sandplay. Interessante. E aí, ela fica surpresa com o que ela tá vendo, né? Por exemplo, um moço que tem complexo dele ser gordinho, mas ele só se coloca com bonecos gordinhos. Ele não sabe que é ele que ele tá se colocando, pela posição que ele coloca, que eu sei que é ele, né? E eu falo, mas você ainda se enxerga assim, você precisa se ver hoje com o corpo que você tá, né? Então, eu faço também um trabalho na caixa de areia para a pessoa se identificar. Então, eu acho importante essas outras técnicas projetivas que a pessoa não tem controle. Ah, sim. É mais difícil ela mentir, né? Com certeza. Coisas Se eu tiver que ela não elaborar meu pensamento com percebe. aquilo que eu quero te contar, é uma história. Agora, o que você vai tirar de mim, de acordo com um determinado comportamento, uma certa orientação, é outra história. Gostaria que vocês deixassem a mensagem final de cada uma de vocês. Infelizmente, nosso tempo está terminando. O bate-papo está sensacional, não tá? Mas temos que chegar nesse momento. Bom, eu assim espero que as pessoas tenham aproveitado, né, o dia de hoje, visto que obesidade realmente é uma doença crônica que tem que ser um tratamento com outros profissionais, médicos, psicólogo, nutricionista e se entender. Quando a gente se entende para tudo, a gente consegue facilitar a nossa vida, não só para o emagrecimento, a autorreflexão que a gente tem que ter para o dia a dia, não ter cobrança, dar uma desacelerada para a nossa vida conseguir ser mais tranquila. Eu diria, não desistam. Fiquem firmes e se observem. Tenham mais autoacolhimento. E aí a coisa anda além, lógico, de procurar ajudas profissionais. Ah, sim. Importantíssimo. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês por aqui. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado do nosso bate-papo. Aproveito para deixar os contatos das nossas convidadas. Doutora Juliana Bretas Brondani, endocrinologista, deixa à sua disposição o Instagram, @doutora Juliana Bretas Brondani, super fácil. E o WhatsApp, 0 operadora 11 917 17 8510. Doutora Ana Beatriz Sintra, psicóloga clínica, também especialista em transtornos alimentares, psico.biacintra, facílimo também. Desejo a você um restinho de tarde excelente. A gente volta a se encontrar, é claro, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, 16 horas. Espero que você tenha gostado desse programa e até mais, pessoal!